No início do programa, nós estávamos falando sobre o governo do estado do Rio Grande do Norte solicitou a Anvisa autorização para comprar a Sputnik, né? E nós estamos questionando o porquê disso, né? Já que tem todas aquelas restrições. O que é que a senhora poderia falar sobre a tecnologia, o porquê que essa vacina teve tanta restrição, né, imposta no caso da Anvisa, né? Eu vou começar então de dezembro de 2020, quando a gente teve os primeiros relatos de estudo de fase 1 e 2, que é essa pequenininha de estudos controlados, 300, de centenas a alguns poucos milhares de pacientes testados. É engraçado que a Sputnik V da Rússia, né, a Gamaleya, do Instituto Gamaleya, ela já teve um Sputnik V e não passou pela 4. Ela já foi liberada para o Exército e antes disso nem sequer tinha sido aprovada pelos órgãos sanitários da Rússia. Então, assim, num país que, a exemplo da China, a gente não tem muita transparência de dados com relação à ética em pesquisa, me causa surpresa que no Brasil tudo gira em torno de judicializações e politizações, novamente. O que é que tem a ver os governadores e órgãos e unidades federativas ultrapassarem o eixo central da federação e da União e do órgão sanitário, que é a Anvisa, para estar questionando o que deveria ser só de confabulação de discussão técnica, porque dentro da própria Anvisa a gente tem técnicos, especialistas em vacinas, imunobiológicos, e foi feita aquilo que se deve fazer, a visita técnica na planta da fábrica, tanto do Instituto da União Química aqui, que no Brasil seria o que faria a importação da tecnologia para produzir aqui a Sputnik, quanto lá, e foi visto de forma muito crítica e muito importante que o fabricante não garantia que, como é a tecnologia da Sputnik, a exemplo da AstraZeneca, eu pego um adenovírus de macaco, que é o vírus da gripe simples, né, do resfriado comum, e faço uma quimera, uma mistura com uma porção da proteína da coronavírus, né, daquela spike proteína. Então eu coloco lá eles dois juntos e eles têm que estar inertes no meu organismo, apenas para o meu organismo reconhecer e produzir anticorpos. O mais inerte de todos seria o mecanismo da vacina de vírus morto, que é a Coronavac. Essa seria apenas uma porção da proteína, junto com esse pedacinho do vírus do resfriado comum do macaco. Pois bem, o vírus do macaco é replicante. Tudo é muito novo, são vacinas que, lógico, são válidas, importantes, são experimentais, são, mas a gente tem que aplicar a cada subgrupo, como é o exemplo do que eu expliquei para vocês. O Sputnik não garantiu eficácia nem segurança de qualidade de fabricação. Como é que eu vou colocar em você um adenovírus de macaco que se multiplica? Qual é a repercussão? As 7, 10 perguntas que a Anvisa coloca para uma fábrica, para uma planta de vacina é: esse seu instrumento de vacina vai só induzir a formação de anticorpo ou pode induzir a formação da própria doença? Será que eu posso ter alguma doença relacionada a esse adenovírus também do macaco? Então, são perguntas que não foram respondidas a contento. E, por isso, ela liberou a importação de doses. E, a despeito disso, criou uma série de entraves com um grande número, para vocês terem ideia, não vai ser feita a vacinação nem maiores de 60 anos, nem menores de 18, nem pessoas imunossuprimidas, nem com doenças autoimunes graves. Então, em quem que vai ser feita essa vacina? Com o que a gente está sabendo que o custo operacional de você ter uma compra é muito temerário você comprometer o erário público, né, os nossos impostos, que os recursos já são tão críticos, com algo que é um castelo de cartas, na verdade. Então, se vocês estavam comentando aqui que o dinheiro ia ser usado, sei lá, para tomógrafos e infraestrutura, melhor que o seja para algo viável e que sirva para as próximas gerações. A medicina, pelo menos, é a ciência das verdades inconstantes e dinâmica, muitas vezes. Basta lembrar que a Anvisa tinha liberado vacina para gestantes e depois do número de óbitos que foi visto, voltou atrás e agora só libera para fazer Coronavac e Pfizer, AstraZeneca não mais. A AstraZeneca foi liberada na Europa e depois foi visto com um aumento do número de casos de trombose e aí foi proibido para menores de 60 anos. Recentemente, na Itália, faleceram jovens menores de 18 anos por doença trombogênica. Então, assim, tudo é muito novo, são vacinas que, lógico, são válidas, importantes, são experimentais, são, mas a gente tem que aplicar a cada subgrupo, como é o exemplo do que eu expliquei para vocês. O Sputnik não garantiu eficácia nem segurança de qualidade de fabricação. Como é que eu vou colocar em você um adenovírus de macaco que se multiplica?
Qual é a repercussão? As 7, 10 perguntas que a Anvisa coloca para uma fábrica, para uma planta de vacina é: esse seu instrumento de vacina vai só induzir a formação de anticorpo ou pode induzir a formação da própria doença? Será que eu posso ter alguma doença relacionada a esse adenovírus também do macaco? Então, são perguntas que não foram respondidas a contento. E, por isso, ela liberou a importação de doses. E, a despeito disso, criou uma série de entraves com um grande número. Pra vocês terem ideia, não vai ser feita a vacinação nem maiores de 60 anos, nem menores de 18, nem pessoas imunossuprimidas, nem com doenças autoimunes graves. Então, em quem que vai ser feita essa vacina? Com o que a gente sabendo que o custo operacional de você ter uma compra é muito temerário você comprometer o erário público, né, os nossos impostos, que os recursos já são tão críticos, com algo que é um castelo de cartas, na verdade. Então, se vocês estavam comentando aqui que o dinheiro ia ser usado, sei lá, para tomógrafos, infraestrutura, melhor que o seja para algo viável e que sirva para as próximas gerações. A senhora, pegando o gancho de Tom perguntou sobre convite para a política, a senhora disse que não tem estômago. A senhora não faz política já? Porque a senhora virou uma espécie de ativista. Eu sou ativista do meu tratamento, não de político nenhum. Política de saúde pública. De saúde pública. Política de saúde pública não é política de partidarismo ideológico. Mas, doutora, a política partidária não seria um meio da senhora vencer essa guerra? Não, porque no meu sentido tem que ser científico. E todas as proposições de debates aqui as pessoas não compareceram. Nem aqui, nem nacionalmente. Haja vista da CPI, que o nome da gente vai e volta. Então vamos voltar para médica, cientista, pesquisadora. Não chega a ser pesquisadora porque não pude, né, seguir não adiante, deixaram, né? Ainda. Enfim. Vamos abrir o Jornal das 6 de hoje com a notícia exclusiva. O governo do estado pede à Anvisa liberação para utilizar a vacina russa Sputnik V aqui no Rio Grande do Norte. Os detalhes com a nossa repórter Beatriz Leão. O governo do Rio Grande do Norte encaminhou à Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, um ofício pedindo a liberação para a compra da vacina Sputnik V contra a Covid-19. A informação é da Assessoria de Comunicação do Gabinete Civil. Segundo a assessoria do governo do estado, a estratégia agora é de que cada unidade federativa deve solicitar individualmente à Anvisa a liberação para a importação do imunizante russo, assim como foi feito com os estados da Bahia e do Piauí, que conseguiram a aprovação da agência para poderem importar a vacina. Porém, a importação está sujeita a diversas condições. A aplicação da vacina deve ser controlada em público restrito, com constante monitoramento e deve ser imediatamente suspensa, caso seja reprovada no pedido de uso emergencial pela própria Anvisa ou pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Nós questionamos a assessoria de comunicação do governo do estado se o governo vai realizar a compra caso a Anvisa autorize a importação. Porém, não obtivemos resposta até o fechamento desta matéria. Beatriz Leão, para 96 FM.